TV Farol, a TV feita pra você. Nossas saudações a todos. Estamos iniciando o programa Segurança e Debate. Esse programa é a realização do IFOSPAM, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública, em parceria com a TV Farol. No programa de hoje, nós vamos entrevistar uma pessoa que realmente entende do que é saúde do trabalhador. É a doutora Maria do Socorro Alessio Barbosa. Ela é enfermeira do trabalho, mestra em Ciências da Saúde, professora de várias universidades. Doutora Socorro, seja bem-vinda ao programa Segurança e Debate. E eu já começo fazendo a primeira pergunta à senhora. O que vem a ser a saúde do trabalhador? A saúde do trabalhador são medidas no sentido de minimizar o adoecimento no ambiente de trabalho, fazendo com que o trabalhador produza com qualidade, sem o adoecimento, é claro. Leonardo? Boa noite ao nosso convidado, boa noite ao Esperon, aos nossos telespectadores. E gostaria de indagar a senhora onde há previsão na legislação, se é que há, né, da questão da saúde do trabalhador. Se a Constituição teve preocupação com isso, a legislação federal, as leis estaduais, onde encontramos essa previsão legal da preocupação com a saúde do trabalhador. Bom, é interessante a gente definir em dois momentos. A saúde do trabalhador, do ponto de vista da empresa, ela é regulamentada pela resolução, onde diz a quem compete a previsão, promoção e segurança do trabalho na empresa. A nível federal, essa promoção e previsão da saúde compete e está regulamentada pela Lei 8.112, onde ela vai dizer quem são os responsáveis pela elaboração do programa de gerenciamento dos riscos ambientais e do programa de segurança à saúde ocupacional, os famosos PPRA e PCMSO. Traduzindo isso, na empresa pública federal, que é regulamentada pela Lei 8.112, essas ações elas estão bem definidas no sentido de que quem deve fazer o exame demissional, periódico, admissional e mudança de função? Todo trabalhador que entrar no serviço público federal. Propositadamente, as leis estaduais, elas têm um caráter semelhante à da Lei 8.112. E as leis municipais também seguem a metodologia da Lei 8.112. No entanto, a 8.112, ela tem uma amplitude maior por se tratar dos servidores públicos federais. Já para o trabalhador de qualquer empresa, quem deve atender a essas recomendações estão formadas ações dentro do Sistema Único de Saúde, onde esse trabalhador deve ter essas ações direcionadas pelos CERESTs municipais e estaduais em qualquer estado ou município onde ele se encontra. Esperon, se me permite só lembrar aos nossos telespectadores concurseiros, né, que o Segurança e Debate atinge a todos, que é mais um viés da Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal, que todo mundo aí está estudando para concurso, certamente já passou por essa lei. Agora, essa parte da saúde do trabalhador, eu mesmo nem tinha me aprofundado, não tinha conhecimento. É interessante saber essa outra face da lei, tentando fechar aí, atingir o servidor público em todas as áreas, inclusive com a preocupação de sua saúde, né? Inclusive, hoje, há uma preocupação, até no ponto de vista dos concursos, eu também sou professora de preparatório para concurso, onde a saúde do trabalhador ela é vista e sendo debatida dentro do Sistema Único de Saúde, não apenas voltada para aquele trabalhador que vai fazer um concurso específico na área de saúde ocupacional, mas hoje as perguntas elas versam principalmente dentro do ponto de vista do Sistema Único de Saúde, do SUS, né? Doutor, me permite, Esperon, então, já que tocou nesse assunto, não foi nem proposital, mas uma indagação que está em voga aí no momento, a questão do concurso da Polícia Civil, em que foi feito o exame físico com poucos dias, né, após a divulgação do resultado. A senhora vê algum problema na convocação de um teste físico com poucos dias do resultado, né, sem alguns alegaram que não tinha chance de pegar o
o atestado médico que viabilizasse o concurso. Entende que há problema nisso ou dava para... Sim, poderemos ter alguns problemas no sentido de que o edital ele tem que ser extremamente esclarecido para que não suscite nenhuma dúvida. No que diz respeito a conseguir atestados e exames, se esse futuro candidato não tem nenhum plano de saúde, ele vai ter que usar o Sistema Único de Saúde. E essa busca vai ter algumas emperrações e vai demorar um pouco para que ele consiga esses atestados. É diferente da empresa privada, onde ao ser contratada, a empresa privada vai dar todo o apoio logístico para que esse trabalhador realize os seus exames e possa ser admitido na empresa. Então, muito interessante, Leonardo. Sua preocupação aqui também, agora explicada pela doutora Socorro, esse concurso ele já vem com alguns problemas. A gente teve aí uma indefinição com relação ao edital, com relação ao que seria, né? Quais seriam os convocados. A princípio seriam aqueles que tiveram a melhor nota na prova objetiva. Depois essa definição foi substituída por melhor nota na prova subjetiva. Então isso já criou uma certa inconformação dos candidatos. E agora, como bem ressaltou aqui o Leonardo, essa preocupação de que cerca de 3 dias depois da divulgação dos aprovados, já tivemos aí a prova física. Aí eu digo à senhora, aquele candidato, como a senhora ressaltou aqui, que não tenha condições, não tenha uma assistência médica ainda, né, esteja passando por alguma dificuldade, certamente teve problemas em conseguir os atestados, os seus exames na rede pública. A senhora concorda com isso? Sim, provavelmente. Concordo, sim. Indiretamente, nós acabamos de perceber que somos, né, enquanto gestores, aí, elitistas, né, porque consideramos que o candidato apto a ser aprovado num concurso público ou tem que ter um plano privado ou vai ficar pelo meio do caminho, porque realmente fica impensável na rede pública um atendimento tão rápido. Quando nós lembramos que pessoas com doenças muito graves, né, câncer e outras, às vezes com 3 meses para conseguir uma consulta e iniciar um tratamento, né, é complicado. É por isso que o edital tem que ter todas as normas no sentido de favorecer a todos os candidatos, sem criar algumas arestas para que venha facilitar ou complicar a vida desses candidatos. Então o edital tem que ser extremamente explicado, direcionado com tempo e descrito quais são os exames realmente que esse trabalhador necessita de realizar para poder ser admitido na empresa, seja ela pública ou privada. Eu confesso que tive a curiosidade de ler o edital, mas, como a senhora bem ressaltou, houve algumas mudanças depois que o jogo começou, né? Isso é muito preocupante. Nós somos aqui defensores desse concurso, estamos cobrando esse concurso há mais de 2 anos e a gente sabe que, na realidade, é muito importante, mas a pré-definição já deveria ter ocorrido, evitando esse tipo de problema. Como o Leonardo lembrou, acabamos fazendo um processo seletivo. Aquele que tem um plano de saúde ou que tem a condição de fazê-lo de forma particular, obviamente foi privilegiado porque conseguiu fazer os exames a tempo para poder realizar as provas necessárias. E eu aproveito para ressaltar isso, Leonardo, me permita, estamos há mais de 2 anos com o 2º Centro de Saúde fechado. Isso é entristecedor, a gente fala muito aqui da segurança, principalmente da educação, mas estamos aí com o 2º Centro que atende, tem uma demanda muito importante para o nosso estado, e aí fechado. Eu não consigo, doutora, compreender como é que um gestor da saúde mantém uma unidade de saúde como aquela, né? Embora eu sou defensor da unidade de saúde municipalizada, mas entendo que aquela unidade de hoje é muito importante para o alagoano e em especial porque sobrecarrega também o HGE. A senhora gostaria de comentar sobre isso? Com relação à sobrecarga do HGE, penso que o município deve redirecionar suas ações no sentido de cada vez mais desenvolver ações nos próprios locais e também nos mini pronto-socorros, que vai assim diminuir a quantidade de pessoas atendidas no HGE, monitorando em todos os sentidos, desde uma recepção adequada até um instrumento e pessoal capacitado para atender essa demanda. Claro, se a gente tem na porta de entrada do sistema, que é a unidade básica de saúde, se a gente tem uma infraestrutura condizente e capaz de identificar tudo isso, a gente vai ter uma diminuição desses atendimentos, muitas vezes desnecessários, dentro das unidades hospitalar avançada, como a HGE, como a unidade de Arapiraca, entre outros também. Então, isso é que seria importante a gente monitorar
e instrumentalizar as unidades básicas de saúde para ter esse atendimento efetivo com resolutividade. Não adianta ficar empurrando para outros locais quando esse paciente não vai ter resolutividade do que ele está precisando. Bom, então fica aqui o lembrete, secretário Alexandre Toledo. O senhor tem que se resolver. Vai ser deputado, não vai ser deputado, mas vamos abrir aquela unidade de saúde. Estamos precisando e muito, muito. Mais uma pergunta, Leonardo, por favor? Eu indagaria a nossa entrevistada quais são as principais as doenças ocupacionais de maior incidência no trabalhador brasileiro, seja no serviço privado, no serviço público. Quais a senhora poderia relacionar aqui para a gente? Do ponto de vista do trabalhador, dos tribunais regionais do trabalho, né, eu posso falar especificamente do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, que é Alagoas. A maior incidência são as doenças mentais, por incrível que pareça. Em segundo lugar, as doenças cardíacas. E terceiro, as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. É natural que a gente tenha essa composição pelo fato de que o tribunal hoje já tem 20 anos e uma situação interessante é que os fatores de risco, que a gente chama do ponto de vista científico, os fatores de riscos modificáveis, que são o peso, que é a atividade física, que é a alimentação, geralmente esses fatores não conseguem ser resolvidos, fazendo com que esse trabalhador apresente uma doença cardíaca, por exemplo. E as doenças mentais, elas têm aumentado cada vez mais no mundo do trabalho, não só pelo excesso de estresse, mas também pelo assédio moral que vem acometendo os trabalhadores a nível de, seja na empresa pública ou na empresa privada. Há um estudo muito interessante, onde diz que a maior incidência do assédio moral, levando ao adoecimento, às doenças mentais, acontece nas empresas públicas, bem menos do que na empresa privada, né? Por incrível que pareça. E as doenças osteomusculares, no Brasil, ela teve uma diminuição, principalmente com a entrada de vários programas de melhora da qualidade de vida na empresa privada como um todo, mas esses programas eles não foram desenvolvidos na empresa pública. Porque o que a Lei 8.112 diz? Que todas as ações de prevenção sejam realizadas pelo trabalhador público, ou seja, o gestor público é que tem que dar execuibilidade para essa lei acontecer. No exame admissional, o trabalhador realiza esse exame, vai ser convocado e quem vai pagar o exame? Pela própria lei, na hora que ele vai ser admitido, quem banca esse exame admissional é o trabalhador. Mas quando ele já está trabalhando, esse exame deve ser bancado pela empresa, ou seja, pela empresa pública. No Brasil, essas ações voltadas especificamente para o trabalhador brasileiro, ela ficou muito tempo em banho-maria, adormecida em berço esplêndido. Já na empresa privada, por uma fiscalização maior do próprio Ministério do Trabalho, essas ações elas passam a ser praticamente que obrigadas. Ou seja, todo trabalhador, ao ser admitido numa empresa, é realizado o exame admissional, posteriormente o exame periódico, de acordo com as funções que ele realiza, exame de mudança de função e o exame demissional. Por quê? Porque há uma fiscalização maior no que diz respeito a isso. No entanto, na empresa pública, essa fiscalização ela já não acontecia, principalmente nas empresas do poder judiciário. Como isso vem modificando? Após uma resolução que passou a ser definida pelo Conselho Nacional da Justiça, que é a Resolução 84. Eu vou pedir então para a senhora me tirar uma dúvida com relação a isso. Quer dizer que o servidor público faz um concurso e aí quem deve pagar por esse exame adicional é o próprio servidor? Eu vou pedir o próprio servidor. Nós vamos agora a um breve intervalo, voltamos já já. Lembrando a vocês, o Self-Service Nutri Refeições agora está com delivery. Você liga para lá, 32310875 e recebe aquela comida caseira deliciosa na sua casa ou no seu trabalho. Voltamos já já. Restaurante Nutri Refeições, sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade.
Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. A prática de atividades físicas aliada a uma alimentação balanceada e aos cuidados de um bom profissional traz benefícios à saúde. Na Erva Doce e Doce Erva você encontra o que há de melhor em alimentos integrais, sem glúten e sem lactose, além de fitoterápicos e uma linha completa de suplementos vitamínicos nacionais e importados. Aqui você encontra a combinação perfeita entre hábitos saudáveis e qualidade de vida. Erva Doce e Doce Erva, qualidade de vida começa aqui. Vem pra cá. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. IFOSPAM é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAM, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. Voltamos à nossa entrevista, hoje com a doutora Maria do Socorro Alessio, enfermeira do trabalho, mestra em Ciências da Saúde. Eu gostaria também de avisar vocês, dedicar mais uma vez, infelizmente, esse programa a mais um policial que nós perdemos. Morreu recentemente num acidente de trânsito, o policial Alexandro Albuquerque Torres. Foi vítima de um acidente, me parece que ele estava sem o cinto, então a gente aqui ressalta a importância, ainda que no trabalho policial, do uso desse equipamento de segurança. Estamos tratando aqui dessa questão de saúde do trabalhador, então se faz também necessário que esse pessoal seja capacitado. Nem sempre o policial precisa estar sem o cinto, né? Acima de 40, 50 quilômetros, é importante que se tenha essa filosofia de utilizar esse equipamento. Leonardo, quer fazer uma pergunta, por favor? Sim, Esperão. Antes disso, só lembrar aos nossos telespectadores que o nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 19 horas, e que você pode estabelecer contato conosco através do Facebook, Segurança em Debate, ou do Twitter, @seguemdebate, como já deve ter aparecido aí no vídeo. Para a nossa convidada, eu pergunto acerca do alcoolismo, que é um problema que atinge muitos profissionais da segurança pública e geralmente o remédio que é dado para essa questão é transferir o profissional para um local mais distante, como se ele não precisasse de atenção, nem a população do local onde ele vai desempenhar. Aí eu lhe indago, o que fazer para tentarmos resolver essa questão, termos um êxito maior nessa questão do alcoolismo no profissional de segurança pública? Primeiro que o alcoolismo é uma doença e como doença merece ser tratado. Provavelmente, o que a gente percebe nas empresas públicas estaduais é que não existem programas específicos de prevenção às doenças ocupacionais. Dentre elas, as doenças como o uso de álcool e outras drogas. Percebe-se que esse adoecimento ele vem aumentando em todos os níveis das empresas no Brasil.
provavelmente seria mais interessante que essas ações elas fossem pontuais, a partir de quê? De se traçar o perfil epidemiológico de adoecimento dos trabalhadores, por exemplo, na segurança pública, que não se tem. Perfil de adoecimento dos trabalhadores na Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde, de Educação. Então, esse perfil de adoecimento acaba não existindo porque não existe um núcleo que trate exclusivamente da saúde ocupacional, seja por secretarias ou seja especificamente de acordo com o local onde esse trabalhador se apresente. Isso dificulta essas ações. E esse trabalhador, quando não tem um tratamento específico, ele continuará doente e, claro, o seu rendimento profissional não é a contendo, consequentemente interferindo na sua qualidade de vida. Lembrando que ele está exposto à sua própria vida e a de outrem também, pelo fato de que se não existe um tratamento, ele vai continuar bebendo, vai continuar usando drogas e podendo ocasionar outras dificuldades nas pessoas que trabalham com ele. Como a senhora bem lembrou, não existe uma política realmente de tratamento desse tipo de problema. Eu pergunto à senhora, o integrante da força pública, a senhora acha que ele tem uma tendência maior a essa questão, por exemplo, do alcoolismo, em função das pressões que ele recebe, né? Como foi dito aqui, inclusive, pela vereadora Heloísa Helena, é aquele que expõe sua vida diariamente, né? E também está possibilitado de tirar a vida de outra, né? Então, isso pode gerar uma tendência ao alcoolismo? Sim, doutora? Pode gerar não só alcoolismo, como outras drogas. Se ele já tem um fator de predisposição, associado a isso ele tem um ambiente que favorece ao uso desse álcool. Se ele não tem instrumentos para monitorar, não no sentido de proibir ou coibir, mas no sentido de monitorar, de minimizar esse risco, ele vai cada vez mais se expor e adoecendo, colocando a vida dele em risco e de outras pessoas também. Doutora Socorro, considerando o artigo 7º, inciso 23 da Constituição Federal, que estabelece o direito de todos os trabalhadores, sejam eles da iniciativa pública ou privada, eu pergunto à senhora, esse artigo, né, toda essa postura, essa filosofia de saúde do trabalhador, deve e tem que alcançar também o servidor público estadual? Porque a gente vê uma certa falha, né, na realização disso. Sim. Claro, porque o próprio trabalhador estadual, ele também tem a sua legislação específica que deve priorizar com as ações de segurança e minimizar o adoecimento no ambiente do trabalho. Provavelmente, eu percebo que não há uma política efetiva a nível de Estado, né? Tal qual, significa dizer que não tendo essa política efetiva, acaba muitas vezes esse trabalhador ficando desprotegido. Então, ou algumas ações pontuais. Por exemplo, o Hospital Portugal Ramalho tem um núcleo de saúde ocupacional. Inclusive, a enfermeira lá é a enfermeira Rejane. Então, as ações desenvolvidas lá para a prevenção do trabalhador dizem respeito apenas aos trabalhadores do Portugal Ramalho. Mas os demais trabalhadores parece que ficam à mercê da sua própria vontade de identificar se ele está adoecendo ou não. Isso vai interferir na qualidade de vida, consequentemente, na sua capacidade laboral. A nível de pesquisa científica, o que é que a gente tem no Brasil? Um índice cada vez mais de trabalhadores aposentando precocemente, e isso traz um custo muito ruim para o Estado, para o país, e mais ainda um custo para o próprio trabalhador, porque ele, aposentando precocemente, ele vem muitas vezes carregado de várias outras situações, porque vem o preconceito, muitas vezes ele pode apresentar outras doenças ocupacionais, como por exemplo a própria depressão, por ele se sentir fora daquele ambiente de trabalho, ele se acha que ele já não é mais capaz para desenvolver a sua vida e acaba adoecendo e apresentando outras doenças concomitantes. E isso é ruim, porque o trabalhador ele fica desassistido. É interessante essa preocupação. Então a senhora ratifica que é importante que cada gestor de cada instituição, em especial nós estamos tratando aqui do serviço público, ele tenha, né, uma filosofia, um grupo, né, uma equipe de saúde ocupacional para monitorar. E tudo começa a partir de quando? Do levantamento epidemiológico
daquela unidade, daquela empresa, daquele órgão. Esse levantamento epidemiológico, eu costumo dizer que ele é um retrato. Um retrato de quê? De que as pessoas adoecem, como elas adoecem e de que esses trabalhadores morrem. Então, assim, a gente tem o perfil epidemiológico dos trabalhadores dessa categoria demonstrado e ficando mais fácil de desenvolver as ações que vão combater e minimizar esses riscos de adoecimento no ambiente de trabalho. É muito interessante sua colocação, porque nós sabemos, assim, no empirismo, que os profissionais de segurança pública têm muitos problemas relacionados à hipertensão, né? Alguns a questão do estresse, mas não é trabalho específico, pesquisa nesse sentido. Nós sabemos através do contato com os profissionais. Seria interessante que o ente público aprofundasse essa questão. Agora, até para fins de comparação, eu lhe indagaria como anda a situação do tratamento da saúde do trabalhador, na questão do Tribunal do Trabalho aqui em Alagoas. E o que dizer disso? Como chegou? Se está bom, se está satisfatório? Porque nos entes estaduais podemos dizer que não está. E no Tribunal do Trabalho, o que pode ser feito em relação a essa questão? Bom, especificamente no TRT da 19ª Região, que é o nosso tribunal, nós hoje estamos praticamente, na função que eu estou exercendo de assistente-chefe do setor de saúde, eu digo que nós estamos começando a visualizar um parâmetro diferente, um panorama diferente da ação de saúde ocupacional. Por quê? Com a definição da Resolução 84 pelo Conselho Nacional de Justiça, onde a resolução diz o seguinte, que cabe a cada Tribunal Regional do Trabalho do país desenvolver ações de prevenção à saúde e segurança do trabalho e qualidade de vida. O que está acontecendo especificamente no nosso caso? Nós tivemos que realizar um programa de prevenção aos riscos ambientais do tribunal, que é o PPRA, e, a partir daí, identificar quais são as ações específicas que nós devemos desenvolver dentro do tribunal para minimizar o adoecimento no tocante ao ambiente. Mais especificamente, o Programa de Saúde e Prevenção Ocupacional, através do nosso PCMSO, nós vamos elaborar ações que vão trabalhar exatamente nessa prevenção. Por exemplo, você citou o caso do alcoolismo. Não adianta eu colocar um programa de combate ao alcoolismo na empresa se eu não sei quais são os meus trabalhadores que são usuários do álcool ou de outras drogas. E quem vai me dizer isso? O perfil epidemiológico de adoecimento da minha empresa. Então, com o PCMSO, nós vamos ter exatamente o índice de absenteísmo, que é o número de faltas ao trabalho por motivo de doença. Nós vamos ter exatamente quem está doente, quem é o grupo que tem hipertensão, diabetes e as próprias doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Então, com a chegada do CNJ, no sentido de forçar que os tribunais assumissem isso, mudou a cara dos tribunais no Brasil. E nós, aqui em Alagoas, começamos a realmente traçar ações que vão minimizar o adoecimento a partir desse levantamento do Programa de Saúde Ocupacional dentro do Tribunal Regional do Trabalho. Hoje, a gente pode dizer que do programa proposto, a nossa meta é atingir 100% até o final do ano, até o final de 2013. Nós já atingimos mais da metade, mais de 50%. Porque o CNJ, ele define metas. Então, para a NR17, que é a ergonomia, então eu tenho que ter uma meta. Para o Programa de Saúde Ocupacional, o Programa de Prevenção aos Riscos Ambientais. Em cima dessa meta, a nossa proposta não é uma proposta ousada, porque a gente tem condições para isso, nós vamos atingir os 100% até o final de 2013. Então, em cima da sua última colocação, eu tenho uma colocação para fazer e uma pergunta. Nos entes federais, no Poder Judiciário, estamos vendo a atuação do CNJ para pressionar para que haja um avanço na saúde do trabalhador. No âmbito estadual ainda não temos ninguém para fazer essa pressão. Então acho que só o gestor de cada instituição que tem que se preocupar e ver que com isso os seus trabalhadores poderão melhorar o desempenho se tiverem sua saúde num trato melhor, né? Então é triste não termos ninguém para cobrar e fiscalizar. Agora, sobre a ergonomia, como foi bem colocado,
O que fazer com as dificuldades? Até peço para que explique aos nossos telespectadores o que é ergonomia e por que nas unidades policiais, por exemplo, os aparelhos, cadeiras, mesas, ao invés de serem ergonomicamente pensados, ao contrário, são frutos de doações, né? O Banco do Brasil vai lá, doa alguma coisa, o TRT doa outra, o Tribunal de Justiça Estadual doa outra. Aí, juntando todas essas doações, o profissional tem que trabalhar. O que fazer diante desse caos em que a ergonomia passa longe? Primeira coisa seria fazer um levantamento macroergonômico de cada unidade. Ou seja, da central de polícia, da delegacia lá de Arapiraca, da delegacia da capital. Então, a partir daí, se traçar esse mapa, é como a gente pode dizer, né? Porque a ergonomia é uma ciência que vai fazer com que o ambiente se adapte ao trabalhador e não o trabalhador se adapte aos instrumentos de trabalho. A partir desse levantamento macroergonômico, pode-se sim traçar ações que venham minimizar esses adoecimentos. Também é importante salientar que, ao se realizar licitações para compras de materiais, equipamentos, mobiliário e instrumentos de trabalho, é importante consultar pessoas especializadas na área. Por exemplo, se eu quero comprar uma cadeira, qual a cadeira mais adaptada do ponto de vista ergonômico? Então, é a cadeira que tem braço nos dois lados, que ela afasta nas laterais, que ela vai para trás, então, só me permita, uma cadeira que é utilizada por um escrivão de polícia, por exemplo, não pode ser a mesma cadeira que é utilizada pelo agente numa outra situação, né? Que passa muito menos tempo sentado. Sim, que o escrivão. Pode ser diferente, mas pode ter os mesmos dispositivos para facilitar e dar maior conforto ao trabalhador. Até para ilustrar a sua fala, as policiais militares, mulheres que são policiais militares, certamente vão concordar com o que eu estou falando, que tem sido elevado o índice de problemas na coluna Sim. de mulheres no desempenho da atividade policial militar, porque o colete, o coturno, todo o peso extra que essas profissionais carregam não são pensados para mulheres, e sim para homens. Então, problemas de coluna que muitas vezes limitam a atividade externa. Muitas mulheres que agora só trabalham no interior, não nas funções administrativas, porque não tem mais condições físicas do trabalho externo. Se fosse pensado no momento da aquisição do equipamento conveniente para as mulheres, o desempenho certamente seria melhor. Bem, a senhora falou da NR17, né, a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata exatamente da ergonomia. Eu pergunto à senhora, se essa norma não é respeitada, ela se traduz num pior atendimento à sociedade? Eu vou pedir que a senhora responda isso já, depois de um breve intervalo. Restaurante Nutri Refeições, sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. A prática de atividades físicas aliada a uma alimentação balanceada e aos cuidados de um bom profissional traz benefícios à saúde. Na Erva Doce Erva você encontra o que há de melhor em alimentos integrais, sem glúten e sem lactose, além de fitoterápicos e uma linha completa de suplementos vitamínicos nacionais e importados. Aqui você encontra a combinação perfeita entre hábitos saudáveis e qualidade de vida. Erva Doce Erva, qualidade de vida começa aqui. Vem pra cá. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. IFOSPAM é uma instituição voltada para a proteção ambiental,
elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAM, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. Voltamos à nossa entrevista, hoje com a doutora Socorro Alessio. Doutora Socorro, eu vou repetir aqui a pergunta que ele fez um pouquinho antes do intervalo. Diz o seguinte: a norma regulamentadora número 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata exatamente de ergonomia, se não respeitada, ela se traduz num pior atendimento à sociedade, na opinião da senhora? Sim, porque se o trabalhador ele não tem as ferramentas necessárias para ele desenvolver as suas ações, ele consequentemente não vai dar um bom atendimento para a sociedade. Por exemplo, eu vou lá na delegacia qualquer e peço para digitar um boletim de ocorrência. Aí o teclado não tem letra, o computador não tem uma boa visão, não tem uma cadeira confortável, os ar-condicionado não funciona. Então, o trabalhador já está ali, exaustivamente cansado, estressado, ele vai chegar e vai acabar passando para a pessoa que está precisando daquele documento toda a sua insatisfação. Logo, ele não vai ter uma boa relação com a sociedade, não vai dar o seu trabalho como deveria, com a qualidade que lhe é peculiar, pelo fato que ele não tem instrumentos possíveis para isso. Só lembrando que as delegacias de polícia, por exemplo, já são vistas pela sociedade como um ambiente hostil e insalubre. Sim. Aí quando o indivíduo chega lá e constata essa realidade, só piora a situação. Muito bem lembrado pelo Leonardo, né? Algumas delegacias estão atingindo aí 42, 45 graus de temperatura e realmente você manter o policial ali 24 horas, isso acaba num mau atendimento à sociedade. Pois é, e a própria NR diz que a temperatura ideal, principalmente numa cidade quente como a nossa, que a gente deveria estar em torno de 23 graus ou 26 graus. Entre 23 a 26 graus. Fica então ressaltada aqui a lembrança, é importante que o gestor não deixe de lado isso e também, né, que forme a sua equipe de trabalho com relação à saúde do trabalhador no serviço público alagoano. Bem, nós vamos agora ao quadro do acerto e erro do alvo. Bem, o meu acerto do alvo eu vou dedicar ao Comando de Policiamento da Capital. Alguns dizem que eu só faço crítica, mas aqui vai um elogio. Eu recebi lá no condomínio onde moro uma publicação que fala de regras básicas de segurança. Foi nos enviado lá pelo Comando de Policiamento, o Coronel Batinga e sua assessoria. Então eu quero dedicar o meu acerto do alvo. Fica aqui o meu parabéns a essa atitude. O meu erro do alvo eu vou dedicar ao Congresso Nacional. Infelizmente nós temos aqui uma matéria que diz o seguinte: fora das penitenciárias, nenhum lugar do mundo não existe nenhum lugar do mundo onde o percentual de população acusada de crime supere os números encontrados no nosso Congresso Nacional. Isso realmente, como diria o nosso amigo jornalista, é uma falta de vergonha, realmente. Esse é o meu erro do alvo. Doutora Socorro, por gentileza, o seu acerto e erro do alvo? O meu acerto do alvo é justamente para os trabalhadores do setor de saúde do Tribunal Regional do Trabalho, que vem desenvolvendo suas ações cada vez mais pautadas na ética, no compromisso e na responsabilidade, não só social, mas também sua responsabilidade civil em desenvolver as melhores ações de prevenção do adoecimento no ambiente de trabalho. E o meu erro do alvo é justamente para as faltas de políticas mais efetivas que minimizam o adoecimento no ambiente de trabalho, consequentemente que diminua os acidentes no ambiente de trabalho. Bem, Leonardo, por favor, o seu acerto e erro? Meu acerto hoje vai para os profissionais de segurança pública, que a despeito de tudo isso que foi falado hoje, falta de condições de trabalho,
falta de preocupação com a ergonomia dos equipamentos que ele utiliza, mas mesmo assim conseguem fazer muitas vezes atos heróicos. E aqui eu vou apenas exemplificar, primeiro com aqueles policiais militares que, quando da explosão do DEIC, ingressaram naquele local ainda com risco de novas explosões, choques elétricos, e foram lá e foram fundamentais para que fosse salvada a vida de um policial civil que ainda está internado até hoje, já que vários policiais levantaram uma laje e permitiram que o policial fosse retirado antes mesmo da chegada dos bombeiros. Então, parabéns a esses profissionais da Polícia Militar. Parabenizo aqui também uma das equipes da Central de Polícia que conseguiu transformar uma simples apreensão de 2 munições do calibre 38 e com muita conversa, muita psicologia, conseguiram fazer com que o indivíduo confessasse uma tentativa de homicídio e fosse apreendida a arma de fogo que ele havia utilizado. Então, parabéns a esses profissionais e, finalmente, parabenizar aqui o policial Alex, da cidade de Messias, que sozinho numa viatura, ao passar por uma ocorrência, conseguiu prender um indivíduo que, portando uma arma de fogo, havia acabado de assaltar 5 pessoas. O policial sozinho, colocando sua vida em risco, efetuou essa prisão. Também os parabéns, e isso é extensivo a todos os profissionais que se superam e conseguem fazer resultados bem satisfatórios à população. Já o erro do alvo, hoje eu tenho 2. O primeiro, acompanhar o nosso relator Esperon em relação ao Congresso Nacional, que as despesas só aumentam e o serviço é mínimo. Pouco se faz. Verifica-se isso com os 3 mil vetos que eles não analisaram ao longo de 12 anos e estão acumulados até hoje. Então, o Congresso, pelo amor de Deus. E o segundo erro vai para as prefeituras aí, que nesse processo de transição estão caos. É lixo espalhado, outros serviços que foram interrompidos. Existe o princípio da continuidade do serviço público. O serviço público não pode parar, pelo amor de Deus. Bem, eu vou pedir à doutora Socorro que faça as suas considerações finais em 1 minuto. Fique à vontade. Primeiro, gostaria de agradecer o convite e dizer que eu sempre assisto este programa porque eu penso que esse programa ele é um canal educativo, que os assuntos que aqui serão tratados devem ser vistos por qualquer pessoa que assiste, por qualquer telespectador, como uma reflexão, para que a gente possa melhorar as nossas ações, seja enquanto gestor, seja enquanto trabalhador, e dizer, acima de tudo, que a saúde e segurança do trabalho, ela também depende do próprio trabalhador, que todos nós somos responsáveis pelas nossas vidas. Então, é preciso que a gente tenha entendimento que a necessidade da gente usar os equipamentos de proteção e segurança, que a gente saiba definir qual é o momento exato que a gente precisa realizar os nossos exames e que a gente também não queira dar o tempo inteiro uma de super-herói, não, porque não cabe mais essa definição de super-herói, porque a gente pode estar arriscando as nossas próprias vidas. Bem, eu quero lembrar ao telespectador, é importante que você faça a sua doação de sangue, o Hemol está precisando, tivemos aí uma série de acidentes e isso gera uma demanda muito maior, faça a sua parte, doe sangue, lembrando, esse ano teremos também muitos concursos, você vai doar sangue, vai ajudar o seu semelhante e ainda vai ter isenção em diversos concursos, é uma lei inclusive do nosso atual prefeito, Rui Palmeira, aproveite, faça a sua parte, não esqueça, o Hemol está lá, o tratamento é VIP, você ainda ganha um lanche. Faça isso, faça a sua parte. Esse é o nosso pedido aqui. Vamos chamar agora aquela que mais entende de paz em Alagoas, Maristela Positano. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, a grandeza dentro do meu coração. Estamos aqui em Brasília com a delegada Alessandra e nós estamos aqui reunidos num momento ímpar, né? A sociedade civil, junto com o Ministério da Justiça, a Secretaria de Segurança Nacional, convocando para uma reunião para discutirmos todos juntos a questão do desarmamento voluntário em todo o território do Brasil. Então, esse momento é para que a gente possa encontrar saídas juntos. Mas, delegada, qual é a sua opinião a respeito dessa união do trabalho da sociedade civil, da convocação da sociedade civil para ser ouvida e para que a gente possa trocar opiniões? Qual o resultado que realmente pode vir a acontecer desse encontro aqui em Brasília?
Eu acho importante a fusão, né, das forças de segurança pública com esse trabalho feito pelas organizações não governamentais, porque a polícia, muito embora ela esteja presente em todos os estados, ela não está, às vezes, tão próxima da população civil quanto essas organizações. Então, pelo retorno de trabalho de vocês, pelo levantamento de vocês, do que tem sido positivo nesse primeiro ano de campanha, dessa nova edição da campanha do desarmamento, nós conseguimos traçar políticas de segurança pública de melhoria, né, da campanha para essa nova edição. E essa nova edição, me parece que, inclusive, as pessoas que quiserem voluntariamente entregar sua arma, me parece que o valor também vai ser diferenciado esse ano. Nós não temos ainda uma definição de qual vai ser o valor das novas indenizações, mas esse valor está muito defasado, ele já não é atualizado desde 2004, quando nós tivemos as primeiras edições da campanha, e nós sabemos que o valor da indenização não é determinante para a pessoa optar pela entrega da arma de fogo, mas em algumas regiões do país, o custo envolvido no deslocamento para efetuar a entrega da arma acabava sendo maior do que o valor da indenização. Então as pessoas davam outra destinação a essa arma de fogo que não a entrega na campanha voluntária. Então o aumento do valor da indenização deve corrigir um pouco essa distorção. E aqui também se discutiu muito a respeito da questão da mídia, né? O trabalho da campanha e uma mídia, uma propaganda, uma campanha realmente que possa ser, que tenha bons resultados. E me parece que teve algo ligado à questão da mulher, do homem, da criança. E qual a sua opinião também com relação ao que poderia sensibilizar a nossa população, o nosso povo, realmente a entregar a sua arma? Um ponto que eu sempre bato muito na tecla é de que as pessoas que são contra a campanha do desarmamento são contra sob o argumento de que a campanha tira a arma de cidadãos de bem e não tira a arma de criminosos. Os ditos cidadãos de bem, eles precisam ter em mente que os criminosos, eles também não têm acesso legal a essas armas, eles não compram no comércio. Então, eles vão buscar na casa de quem tem. Essa arma que você comprou achando que vai poder resguardar a segurança da sua família, ela pode se voltar contra você, contra o seu vizinho, contra o seu grupo social, contra outras pessoas que você não conhece diretamente, mas pessoas sobre as quais você tem certa responsabilidade, porque quem tem uma arma tem dever de vigilância sobre ela. Mais do que um direito, mais do que uma vantagem, do que uma garantia, ter uma arma é uma responsabilidade, porque é muito difícil você determinar o limiar, o ponto onde uma arma dita legal, uma chamada arma de bem, ela vai para o outro lado, ela passa a ser utilizada pela criminalidade. E me parece que uma porcentagem muito alta, inclusive as armas, os homicídios por arma de fogo, elas ocorrem não como a gente pensa, que é a maior parte pelos criminosos, mas na realidade pelas pessoas de bem, que andando armada, mas por condição emocional, como você havia também colocado durante a reunião, um descontrole emocional e por estar de porte de uma arma, ela de repente, ela pega uma briga num bar, uma briga com um amigo, né? Acho que mais de 70% dessas mortes por armas de fogo ocorrem na sociedade civil. Então, tudo isso que você fala, nós também da sociedade civil validamos. E a participação da sociedade civil com relação a essa campanha, até que ponto a sociedade civil pode participar? Um outro aspecto, até pegando um gancho nisso que você falou sobre esses homicídios, né, praticados pelos próprios proprietários de arma de fogo, nós sempre procuramos ressaltar que essa arma de fogo que o cidadão adquire a princípio para resguardar a segurança da sua família, ele nunca vai conseguir utilizar numa situação de repressão, né, de repelir uma violência contra a sua integridade física ou da sua família, porque o criminoso ele conta sempre com um elemento surpresa. Aquela arma que ele tem em casa e que ele adquiriu para utilizar contra, né, um criminoso numa situação ali de risco à sua integridade física, ele só vai fazer uso dela no dia em que ele tiver um desentendimento no bar, no dia que ele levar uma fechada no trânsito, no dia que ele se enciumar da esposa. Esse é o dia que ele vai lembrar que tem uma arma de fogo em casa e vai acabar fazendo uso passional dessa arma de fogo. Então a campanha, ela busca muito alertar as pessoas sobre isso, de que a chance
né, de você usar essa arma, que a princípio é um instrumento de defesa, para num momento de descontrole emocional utilizá-la contra os seus entes mesmo, contra o seu grupo social, é muito maior do que a probabilidade de você conseguir utilizar essa arma para se defender. Então aí nós podemos lembrar da máxima que nós também discutimos bastante na Rede Desarma Brasil e também no Ministério da Justiça, que a arma, ele não é objeto de defesa, e sim objeto de ataque. Em qualquer circunstância, seja você se defendendo ou não, você está atacando, não é isso? É isso mesmo, um dos slogans da campanha é esse, de que uma arma de fogo é um ótimo instrumento de ataque, mas é muito ineficiente como instrumento de defesa. Justamente pela falta de preparo e falta de condição psicológica, embora nós já tenhamos, e a questão do estatuto, né? Nós já tenhamos o estatuto, e no estatuto reza que a pessoa, para ela poder ter uma arma de fogo hoje, nós lutamos muito para que esse estatuto se estabelecesse, que a gente tivesse regras mais firmes, mais rígidas, né? Para que a gente não tivesse tanta facilidade de derramar armas aí na mão da nossa população. Então hoje, quais são os quesitos dentro do estatuto para que uma pessoa tenha uma arma? Para adquirir uma arma de fogo hoje, o cidadão tem que comprovar que é maior de 25 anos, que não possui antecedentes criminais, que não está respondendo a processo criminal nem a inquérito policial. Ele tem que comprovar que tem ocupação lícita, residência certa, e tem que comprovar ainda que tem aptidão psicológica e capacidade técnica para o manuseio de uma arma de fogo. E para ter essa capacidade técnica tem que fazer um curso. E também nós sabemos que para que você tenha essa arma, você vai ter um custo para isso. Quais são os custos normais para que se tenha, que uma pessoa vá querer ter essa arma? Bem, os custos financeiros envolvidos, né, na posse de uma arma de fogo basicamente são obtenção de um laudo de aptidão técnica, que tem que ser conferido por um instrutor de tiro credenciado pelo Departamento de Polícia Federal, um laudo de aptidão psicológica que ateste que você tem condições psicológicas, emocionais de fazer o manuseio de uma arma de fogo, tem o valor da taxa de registro dessa arma também. Agora, eu acho que o custo maior dessa arma de fogo é eventualmente aquele relacionado a um evento danoso, né, que possa ser perpetrado por uma iniciativa sua, né, por um momento em que você achou que ter uma arma de fogo era um bônus maior do que uma responsabilidade, do que uma necessidade, né. Então, o compromisso com a vida é muito maior. Então, embora o estatuto, essa parte do estatuto que fala que você pode ter uma arma, isso não significa que você deva ter essa arma. O que nós temos, e o nosso trabalho junto com o Ministério da Justiça, o nosso trabalho de sociedade civil junto com o Ministério da Justiça e a nossa Secretaria Nacional de Segurança Pública é justamente lhe conscientizar que uma arma não vai ser a solução. Não é essa a solução para os problemas que nós temos. Nós temos, sim, que procurar resolver os nossos conflitos de maneira pacífica. De que forma? Tendo tranquilidade, serenidade quando tivermos que enfrentar qualquer tipo de dificuldade, seja com a esposa, seja no bar com um amigo, que a gente pare, pense duas vezes, né? Uma coisa que é difícil. Você que viveu como delegada e com essa experiência que você tem, hoje, que a senhora tem nesse meio, as pessoas que cometem crimes, como é que elas se sentem? Qual é a fala delas depois? Até em relação às armas de fogo, uma coisa que nós sempre ressaltamos é que uma arma de fogo, ela tem potencial de transformar um evento corriqueiro num evento fatal, um evento muito mais danoso do que poderia ser. Nas próprias forças policiais, por exemplo, nós temos um índice muito grande de suicídios de servidores, porque os servidores policiais, pela rotina, né, de serviço, eventualmente se veem num estado depressivo e certamente esse é um estado que acomete diversas outras profissões. Mas no caso da profissão policial, por exemplo, o policial sempre tem à disposição ali o meio para cometer o suicídio. Então, o número de suicídios nas forças policiais é extremamente alto, porque entre cogitar o suicídio e praticar, né, outras pessoas acabam desistindo. O policial geralmente acaba cometendo suicídio com a própria arma de fogo. Então, nós falamos isso sempre para ilustrar, que até as pessoas que são autorizadas, né, que são preparadas psicologicamente para ter uma arma de fogo,
estão sujeitas a esse aumento da potencialidade dos eventos, né? Uma arma de fogo tem potencial de transformar um evento corriqueiro num evento fatal. Então, você que está aí nos ouvindo, nós demos tantas informações para que você realmente, se você tem uma arma, devolva. Devolva. É só você ligar 194 e você vai obter todas as informações que você precisar para poder entregar a sua arma. Você não será identificado, pode ficar tranquilo, vai receber por essa arma que você vai entregar e vai ficar no anonimato. Então, é muito importante que você também tome essa iniciativa. E como tem uma campanha a campanha que diz o seguinte: se você tem uma arma, você tem um problema. Não queira mais ter esse problema na sua casa. Não queira ter esse problema na sociedade onde você vive, na sua rua, no seu bairro. Faça parte das pessoas que constroem a paz. E a construção da paz, ela é contínua. Todos os dias, começa dentro de você, começa dentro de mim, começa dentro da delegada, começa dentro de todas as pessoas que fazem parte da sociedade. Mas se nós não nos trabalharmos, nós não vamos conseguir conquistar essa sociedade de paz que nós tanto precisamos. Eu gostaria, Alessandra, que você deixasse aqui para Alagoas, para todo alagoano, nós que somos um povo muito sofrido, como nosso governador sempre diz, nós somos um estado muito pobre, onde nós temos um número de homicídio de jovens muito grande, estamos sofrendo bastante com essa violência, principalmente com a violência armada. Deixa uma mensagem para esse povo alagoano que vai te ouvir com muito carinho e tenho certeza que os seus argumentos vão chegar até o coração deles. Bem, o estado de Alagoas tem nos surpreendido entre os estados do Nordeste, tem sido um estado que tem feito uma participação, uma adesão maciça à campanha do desarmamento. É muito importante e satisfatório, né, para a Polícia Federal, para o Ministério da Justiça, ver que a população alagoana se conscientizou, tem feito esse exame de consciência sobre as reais vantagens de se ter uma arma de fogo, se ela representa mais um risco ou uma possibilidade, né, de defesa ali do seu patrimônio. E estamos contentes com a adesão do Estado, né, com as iniciativas da sociedade civil, das forças de segurança pública constituídas, com o resultado, o número de apreensões do Estado. Esperamos que esse bom resultado se repita agora, nesse ano, nessa nova edição, agora 2012 e 2013. E fico muito, muito satisfeita de ver essa atitude conscienciosa das pessoas, especialmente dos pais de família, né? Até se fala muito que é uma arma, é um instrumento masculino, e a decisão de comprar parte do homem é muito importante ver também esse ganho de consciência, essa análise de consciência sobre a responsabilidade que você tem no papel da segurança pública como um todo, não só na defesa da sua família. Então, era isso. Obrigada pela atenção hoje. E também reforçamos que esse ano, com a participação mais ativa também da sociedade civil, creio que nós vamos melhorar ainda mais o índice da entrega dessas armas. Então, a semana que vem eu espero você, e você já sabe, entregue a sua arma. Para entregá-la é só ligar 194 e assim você vai estar tirando um problema da sua vida, da sua família, da sua comunidade, do seu município, do seu estado e do Brasil. Muita paz e até semana que vem. Sou feliz se eu faço bem ao meu irmão. Tenho a grandeza dentro do meu coração. Maristela, agradecemos mais uma vez a sua participação e eu quero fazer rapidamente alguns agradecimentos. Como o Leonardo já o fez, eu quero agradecer e parabenizar ao policial Alex, a Maria Célia, que, como ele disse aí, numa ação quase que solitária, conseguiram aí conter alguns assaltos, uma quadrilha que estava aí atuando. Esse pessoal fez um excelente trabalho sem a menor estrutura para ampará-los. Também quero parabenizar o capitão Pantaleão, ao soldado Francelino, ao soldado Avner e Andrei. Essa equipe é lá do BOP. Esse pessoal, quando está de plantão, gente, cidadão infrator não tem espaço, vai parar na central de polícia, dentro da legalidade. O pessoal atua com realmente muito
profissionalismo. Então, parabéns a vocês aí, e o BOPE, mais uma vez, marca aí a sua ação, fazendo policiamento com cidadania. Também quero agradecer a audiência do Dr. Rui Barcelos, da doutora Analice, advogados, e também do advogado José Seixas Neto. Bem, Leonardo, quer fazer alguns agradecimentos também para a gente encerrar? Sim, Esperon, queria agradecer bastante aqui ao Carlos, lá do DEINFO, da Polícia Civil, que nos abordou e falou que não perde um programa, ao Ivanildo Jacinto, policial civil, assíduo espectador, a administradora Lília Damasceno, também nos acompanhando, e ao Valdo Bolo, da Central de Polícia, que está sempre vendendo bolo e também sempre assistindo Segurança em Debate. Então eu reforço aqui o abraço a você, Val, e agradecemos a sua audiência. Voltamos no próximo programa. Muita paz a todos vocês aqui em Alagoas. TV Farol, a TV feita pra você. Restaurante Nutri Refeições, sabor, higiene e qualidade. Segurança alimentar, conforto e variedade. Alimente-se bem, gastando pouco. Self-service sem balança. Avenida Comendador Leão, 1347, pertinho da Maternidade Santa Mônica. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 15h30. A prática de atividades físicas aliada a uma alimentação balanceada e aos cuidados de um bom profissional traz benefícios à saúde. Na Erva Doce e Doce Erva você encontra o que há de melhor em alimentos integrais, sem glúten e sem lactose, além de fitoterápicos e uma linha completa de suplementos vitamínicos nacionais e importados. Aqui você encontra a combinação perfeita entre hábitos saudáveis e qualidade de vida. Erva Doce e Doce Erva, qualidade de vida começa aqui. Vem pra cá. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. IFOSPAM é uma instituição voltada para a proteção ambiental, elaboração de projetos que eduquem e conscientizem as pessoas a preservarem os recursos naturais. Fazemos projetos na área ambiental, consultoria, assessoria, estudos e relatórios de impacto, paisagismo, urbanismo, diagnósticos, projetos de revitalização de áreas degradadas e outras ações de proteção ao meio ambiente. Como realizadores do programa Segurança em Debate, ministramos palestras e prestamos consultoria em segurança a empresas, condomínios e universidades. Nossos projetos sociais são custeados com as receitas dessas atividades. IFOSPAM, Instituto de Formação, Pesquisa Socioambiental e Segurança Pública. Informações 9981-2224. TV Farol, a TV feita pra você.